Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Glória a Deus. Já pude sentir, né, a presença maravilhosa do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. E já quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 91, que é o tema desta campanha. E já quero agradecer, enquanto você procura aí, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a pastora Vilma pelo convite, pela confiança de sempre, essa mulher que sempre acreditou no meu chamado, que sempre ora por mim, está lá no monte, está orando pela minha vida. E como que nós vamos agradecer por isso, né? Só Deus para agradecer a vida dessa mulher, não tem como, né? Eu falo para ela que eu vejo ela como se fosse uma mãe para mim, uma mãe espiritual, né? Nossa, eu só tô de pé aqui graças às orações da pastora Vilma, e eu sou muito grata pela vida dela. Quero agradecer também a presença aqui do meu esposo que está comigo, a minha amiga intercessora Michele, que todo lugar que eu tenho ido ministrar, ela está indo comigo, é uma bênção. Como é bom ter alguém junto, né, intercedendo pela nossa vida, apesar dela ser de um outro ministério, mas ela faz questão de estar aqui comigo, e eu sou muito agradecida pela sua vida, Michele. Deus abençoe você. Agradeço também meu pastor Marcelino Aniceto por me permitir estar aqui nessa noite. Amém? Vamos ler somente o verso de número 1. Salmo 91, verso de número 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Repita comigo essa frase: eu estou guardado em Deus. Eu estou guardado em Deus. É isso que eu quero profetizar para a sua vida hoje. Que você está guardado em Deus, e nenhum mal vai te atingir, nem você nem a sua família. Então, quando a pastora me deu esse tema, e eu sou que apaixonada pelos salmos, né? O ano passado eu fiz um projeto dos 150 salmos, cada dia, né? Cada dia da semana falando de um salmo, e foram 150 dias que não foram fáceis para mim, mas foi uma bênção, né? E os salmos, você sabe, é um livro de canções, um livro de canções de Israel, ao qual esses poetas expressaram os seus sentimentos ali naqueles 150 salmos, os sentimentos do povo de Deus. São cânticos de triunfo, são cânticos de lamentações, são cânticos de conquista, de tristeza, de angústia. Tem salmos para casamento, salmos para funeral, salmos para maioridade, salmo de ação de graça, salmo indo para a batalha, salmo voltando para a batalha. Então, são muitos tipos de salmo. Tem os salmos imprecatórios, tem os salmos messiânicos, que vão nos falar do Messias que vem. Então, os salmos, eles tocam o nosso coração, porque vai falar diretamente do sentimento do salmista para a nossa vida. São canções que, quando a gente lê, parece que aquele dia que você escolhe, a irmã Natânia leu o Salmo de número 1, e hoje Deus tocou o coração dela com o Salmo de número 1. E quando nós lemos, parece que está falando diretamente para nós. É algo incrível. É incrível. E o salmista mais conhecido é o salmista Davi, mas nós temos também os filhos de Corá, nós temos Asaf, os filhos de Asaf, mas Davi é o mais conhecido de todos. Foi ele que escreveu a maioria dos salmos. E há quem diga que o Salmo 91 também foi escrito por Davi, mas não foi Davi que escreveu este salmo. O Salmo 91, ele foi escrito na realidade por um grande líder chamado Moisés.
Foi Moisés, então, que escreveu o Salmo de número 91. E Moisés, ele tem um vasto conhecimento, ele tem autoridade para falar desse tema. Qual é o tema do Salmo 91? Livramento. E nós sabemos que Moisés, ele já nasceu passando por um livramento. Quando ele nasceu, teve um decreto para matar todos os primogênitos, mas Moisés, ele foi salvo. Aquelas parteiras tiveram uma visão de Deus e guardaram a vida de Moisés, porque elas perceberam que ali estava um homem que tinha um chamado de Deus. Então ele já nasce debaixo de um livramento, ele tem autoridade para falar de livramento. Se Moisés estivesse aqui hoje, nos nossos dias, ele poderia dar uma graduação só para falar de livramento para a nossa vida. Aleluia! E mais tarde, ele é chamado então para ser aquele que haveria de libertar o povo de Israel daquela escravidão do Egito. Ele recebeu esse chamado, aquele povo, há mais de 400 anos escravos do Egito. Mas Deus, ele nunca deixa seu povo perecer. Ele sempre está levantando homens. Você pode perceber que sempre Deus levanta homens, não só aqui na época das Escrituras, mas ainda hoje. Deus continua levantando homens para nos libertar também de uma escravidão. Mas é a escravidão do pecado. Quantas pessoas ainda escravizadas, por mais que escutem a palavra de Deus, por mais que muitas vezes vão à igreja, mas continuam cativos do pecado. Mas Deus ainda continua levantando grandes homens de Deus, que são atalaias, que são voz de Deus nessa terra, assim como foi na vida desse homem, Moisés. E Moisés foi aquele que viu a nuvem de fogo, a água saindo da rocha, o maná caindo do céu, as condornizes. Quanto livramento ele viu. Foi ele que viu o anjo da morte passando pelo Egito e matando todos os primogênitos do Egito, mas o povo de Deus, o povo hebreu, que matou o cordeiro e passou o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais das portas, foram todos livres da morte. Então ele viu aquele grande livramento, ele viu o livramento no deserto. Então ele é homem que entende de livramento. Então é este homem que vai escrever o Salmo de número 91. E o Salmo 91, ele é um salmo muito conhecido. Vocês devem conhecer alguém que não é cristão, mas que conhece o Salmo 91, que tem um comércio e está lá na parede. Salmo 91. Tem calendário de Salmo 91, quadro de Salmo 91. Estão fazendo até patuá de Salmo 91. Então, ele é um salmo muito conhecido por todos, não só por nós cristãos. Ele é lido em cultos ecumênicos, em várias denominações religiosas é lido o Salmo de número 91. Ele é um dos salmos mais conhecidos. E depois tem o Salmo 23, também muito conhecido. O Salmo 121 também. Mas o 91, ele se tornou um dos salmos mais conhecidos por falar de livramento. E muito se acredita numa crença superficial que você lendo o Salmo 91, apenas você lendo ele, você vai receber livramento. Tá? Não preciso nem crer em nada, mas se eu ler o Salmo 91 todo dia, se eu deixar ele aberto na minha casa, na estante, lá no 91, eu vou receber livramento. Então é uma fé superficial, porque não adianta nada você ter esse salmo aberto lá na página, né, aqui no 91, e você não ter fé, você não manejar essa Bíblia, você não conhecer o Deus verdadeiro, o Deus de Moisés, que o inspirou para escrever o Salmo de número 91. Então muitas pessoas usam este salmo como um amuleto de proteção. E não é bem assim que funciona, você sabe muito bem disso. E nós, como cristãos, nós temos que falar isso para as pessoas, elas precisam saber disso.
que a Bíblia não é um amuleto para deixar aberto dentro de casa. A palavra é vida, a palavra é Jesus Cristo. Nós temos que manejar essa palavra todo dia, meditar nessa palavra todos os dias. Não é só no dia de domingo que você vem na igreja, traz a sua Bíblia embaixo do braço, na hora que o pregador mostra para você aqui a palavra, você lê, chega em casa, deixa lá de canto. Não é isso não. A Bíblia, ela deve ser meditada dia e noite. Irmã, você está querendo dizer, é o que diz lá no Salmo de número 1, meditar dia e noite. Não é você ler a Bíblia dia e noite, mas é o versículo que você lê, o capítulo que você lê, você medita nele. Você lê de manhã antes de sair de casa, mas quando você está dentro do seu carro indo trabalhar, você está meditando. Você vai trabalhar, você está meditando. Você está andando na rua, você está meditando. Você está lá na academia, você está meditando. Você está na escola, você está meditando. É isso. É a palavra dentro do seu coração, transformando a sua vida. Aleluia. Então aqui eu quero começar, depois dessa introdução, a falar algo que o Senhor testificou no meu coração. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar do Salmo 91? Já é o último dia da campanha, todo mundo falou tanto do Salmo 91. Eu falei, qual verso que eu vou falar aqui? E o Senhor falou assim comigo: se quem te ouvir, quem pratica o verso número 1, tem todo o livramento descrito após o verso de número 4. Então eu quero que você entenda hoje o verso de número 1, porque ele vai começar diferente. Você pode observar que esse salmo começa diferente dos outros. E é algo que eu não tinha percebido ainda. Mas quando eu fui estudar esse salmo, Deus falou muito comigo a respeito dessas primeiras palavras. Esse salmo, ele vai começar que, primeira coisa que eu quero destacar, ele não foi escrito para toda Israel. Muitos dos salmos que nós vemos aqui, eles foram escritos para mais pessoas. Eles foram escritos para um cenário, para uma nação, para um povo, para determinado nações. Mas o Salmo 91, ele começa falando algo diferente para mim e para você. Ele foi escrito, ele foi dedicado. Moisés dedicou este salmo para uma tribo. Vocês sabem que tinham 12 tribos que o próprio Moisés dividiu, e ele dedica esse salmo somente para a tribo de Levi. Então ele foi dedicado para essa tribo, para a tribo de Levi, que era uma tribo separada, era uma tribo consagrada, que cuidava daquilo que era sagrado, cuidava do tabernáculo, cuidava da adoração em tempo exclusivo. A tribo de Levi era uma tribo que nem poderia trabalhar em outras coisas. As outras tribos em volta da tribo de Levi eram que mandavam mantimentos e dinheiro para eles, porque eles tinham que ter adoração exclusiva para Deus. Era exclusividade. Então esse salmo, ele foi dedicado à tribo de Levi. E os outros salmos vocês podem ver que começa assim, ó povos, ó reinos, ó nações, ó Israel. Está falando na totalidade. Mas esse salmo, ele começa falando com um pronome demonstrativo. Ele começa falando aquele. Aquele. Isso ficou na minha cabeça, mas quem é esse aquele? Quem é aquele a quem Moisés dedicou esse salmo? Aos levitas. Mas quem é esse pronome demonstrativo? Quem é esse indivíduo? Você já parou para se perguntar isso? Quem é esse indivíduo que Moisés está falando no salmo de número 91? Aleluia! E esse alguém, esse aquele, é um povo, é um indivíduo diferente
no meio dos iguais. Esse aquele é uma pessoa diferente no meio dos iguais. Presta atenção nisso. Esse povo separado, alguém que carrega consigo uma identidade diferente de um povo separado. Esse povo que eram os levitas, esse povo exclusivo para adorar, cuidar do tabernáculo. Mas você pode se perguntar, mas irmã, e hoje? E hoje? Porém hoje, nós estamos em outra dispensação. Jesus morreu naquela cruz, aleluia. E quando ele estava no Gólgota, em cima daquela cruz, em que ele diz, tetelestai, está consumado. Quando Jesus fala isso, o véu se rasga, aleluia, e todo o rudimento judaico cai por terra. Todo o rudimento judaico cai por terra. E nós hoje, eu e você, nós temos a liberdade por causa do sangue derramado naquela cruz. Nós temos livre acesso para a adoração. Então naquela época os levitas tinham a responsabilidade da adoração, de cuidar da adoração, de cuidar do tabernáculo, de cuidar do culto. Mas agora não, o véu foi rasgado e nós temos essa liberdade, livre acesso à adoração. Então nós fomos marcados pelo sangue. Nós somos os levitas, um povo especial, separado. Então eu te pergunto esta noite, quem é você? Quem é você? Será que você é esse, aquele? Aleluia! Olha a pergunta que o Senhor está fazendo para você nessa noite. Quem é você? E eu te digo que nós que estamos aqui, nós não somos um povo igual a todo mundo. Nós fazemos parte, nós estamos no mundo, mas nós somos um povo separado. Ou seja, eu e você, nós somos adoradores. Quem é adorador aqui nesta noite pode levantar sua mão e adorar a Deus, porque você é aquele, você é escolhido, você é separado, você é redimido pelo sangue do Cordeiro, você é um adorador, aleluia. E sabe, porque você é um adorador, é por isso que o diabo tem tanta raiva de você. É por isso que o inferno se levanta contra você. Não é por causa da sua casa, não é por causa do seu carro, não é por causa do seu emprego, não é por causa da tua conta no banco, não é por causa da tua família, não é por causa de nada que você tem. O diabo tem raiva de você, é porque você é um adorador. Aleluia! Glória a Deus! Você carrega uma identidade de salvo. Você é aquele. Você é escolhido. Você é levita. Você é diferente. Você é diferente no meio da multidão. Vocês se lembram de Eliseu, quando ele passava na frente da casa da sunamita, ela olhava para Eliseu, lá em Reis 4 vai dizer assim: vejo que este homem que passa sempre por nós é homem santo de Deus. Então quando nós somos aquele, quando nós somos adorador, quando nós somos esse povo diferente, separado, quando alguém olha a gente passando, é que nem aquela mulher olhava para Eliseu: olha este homem passando, é um homem santo de Deus. Será que quando você está passando na rua, você é identificado como esse homem de Deus, essa mulher de Deus? Será que você tem tido essa identificação? Porque então, esse livramento falado no Salmo 91 é para você. Esse livramento é para mim e para você. Eu quero te dizer essa noite que é noite de livramento.
É noite de livramento para sua casa, é noite de livramento para sua família. Talvez você está aqui sozinho, mas você está adorando, e esse livramento está chegando lá na sua casa, esse livramento está chegando na sua família, esse livramento está chegando nessa rua, nesse bairro, no bairro Aeroporto. Quem sabe se alguém neste bairro, nesse momento, Pai, está tendo pensamento suicida. Quantas vozes as pessoas têm ouvido: tire a sua própria vida, a vida não está dando nada certo, olha quanta coisa está me acontecendo. Porque Satanás, como eu disse, ele tem raiva do adorador verdadeiro, e ele arma laços para a nossa vida. Mas quando nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus, nós recebemos livramento dele. Então é noite de livramento para mim e para você. 2. Então, depois que nós olhamos aqui que nós somos aquele, e depois vai dizer aquele quem? Aquele que habita. Então, aquele, o adorador, o escolhido, o separado, o que foi lavado, o que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que habita. O levita, como eu disse, esse povo separado de Deus, de tarde, de manhã, de tarde, de noite, eles estavam no templo adorando a Deus. Era de manhã, era de tarde, era de noite, eles estavam no lugar santo. Era adoração exclusiva. Mas o que isso tem a ver comigo? Aqui no Salmo 91, Moisés não está falando daquele que vem na igreja por temporada, aquele que vem na igreja só no dia de festa, aquele que vem na igreja só no congresso, aquele que vem na igreja só quando tem pregador que profetiza, aquele que vem só atrás de profecia. Ele não está falando isso não, ele está falando aquele que habita. Aleluia, glória a Deus. Ele está falando aquele que vive no lugar, aquele que permanece, aquele que está aqui todo dia, aquele que vem limpar a igreja, aquele que vem orar, aquele que sobe para o monte com a pastora Vilma, aquele que está sempre junto, aquele que vem no culto de segunda, vem no culto de quarta, vem no culto de sexta, vem no sábado, vem no domingo. É esse aquele que habita, não é aquele que vem de vez em quando, é aquele que permanece. Então o segredo de quem carrega a identidade de adorador é aquele que permanece. Jesus, ele fala lá em João 15: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O segredo está em permanecer. E nós sabemos que o quão difícil é permanecer, porque quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos dedicamos a nossa vida à adoração, verdadeiros levitas, verdadeiros adoradores, que vem no culto para adorar a Deus, o diabo, o inimigo se levanta contra nós. Para eu estar aqui nesta noite, o diabo se levantou contra mim. Quantas lutas para estar aqui nesse culto hoje. Por quê? Porque nós somos esse povo separado, esse povo escolhido, esse povo que permanece apesar das dificuldades. E a palavra vai nos dizer lá em Romanos 8, vai dizer assim: o que pode nos separar do amor de Deus? Diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O segredo está no permanecer, e nada pode nos separar. Então você tem que ficar firme, porque pode vir luta, pode vir tempestade, pode vir deserto, pode vir provação. Você é um adorador. Você é aquele que habita.
nesse esconderijo, aquele que permanece. Vocês pensam que para os levitas era fácil estar lá todo dia? Será que para eles também não vinha provação, não vinha vale, não vinha deserto, não vinha adversidade? Mas eles estavam lá, firmes e fortes. E é isso que Deus está falando para você. Não desanime apesar das dificuldades, porque habitar significa ficar junto o tempo todo. Jesus é a nossa morada e Ele vive conosco. Olha o que Ele disse em Mateus 28:20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, mas nós também devemos estar com Ele, permanecendo. Não é qualquer coisinha, desanima e sai. Não é um olho atravessado do irmão, já sai. Não é qualquer coisa, uma luta, já sai, já desanima, já desacredita, já perde a fé. Não é isso. Quando você olha para a vida de Moisés, imagina se ele tivesse desistido e largado o povo perecendo no deserto por causa da murmuração daquele povo. Imagina se Moisés tivesse desistido, mas ele permaneceu. Glória a Deus. O segredo está em permanecer. 3. Aí continua: aquele que habita no esconderijo. Aleluia. E aqui é a geografia do livramento, é o esconderijo. E esconderijo é o contrário de cativeiro. Nós falamos aqui do cativeiro. E o povo ficou no cativeiro babilônico. Vai dizer que até os levitas ficaram transtornados e tristes, que não queriam nem mais tocar harpa e nem mais tocar instrumento. Quão abatido eles ficaram por causa daquele cativeiro. Vocês podem ouvir o testemunho de pessoas que foram levadas cativas, sequestradas. Pessoas que passam vários dias sendo sequestradas. Quando elas saem do cativeiro, elas saem o quê? Traumatizadas. Precisam passar por tratamento psicológico tão humilhante, tão triste. É estar ali cativo, longe da sua família, passando por torturas. Mas esconderijo é diferente de... esconderijo é diferente de cativeiro. Porque tem momentos que dá vontade de fugir, dá vontade de se esconder, ir para uma caverna, fazer que nem Elias, né? Foi para a caverna. Davi também se esconde na caverna de Adulão. Tem momentos que nós queremos nos esconder de Deus, mas Ele não dá para esconder de Deus. Não tem como, porque Ele está nos vigiando o tempo todo. O tempo todo. Aleluia. E o melhor lugar para nós nos escondermos é na presença do Senhor. Então, Ele nos esconde para duas coisas. Eu fui pesquisar que Deus nos esconde para duas coisas. Primeira delas, preservar. Ele te esconde dos olhos altivos do inimigo. O exemplo, quando Elias foi confrontar Jezebel e Acabe. Imagina ele lá. É como se nós hoje fôssemos lá em Brasília e entrássemos sem pedir licença na sala do presidente da república e fizermos uma afronta para ele. Elias chegou lá com todo o seu poder e autoridade que lhes foram concedidos por Deus e falou para Jezebel e Acabe: não vai chover por 3 anos e meio, nem orvalho vai cair do céu. Olha o que ele faz, olha o que ele fala: não vai cair chuva. Então a fama de Elias correu e Jezebel manda matar Elias. E olha o que acontece. Deus olha para Elias e fala para ele assim: te esconde, Elias, vai até o ribeiro de Querite, te esconde. É o que Deus está falando às vezes para você. Você está passando por um momento difícil, às vezes Deus nos esconde. Esconde aonde?
Ele nos esconde no seu esconderijo, ou seja, na sua presença. Muitas vezes está acontecendo luta na sua vida e você quer ir para outros lugares, falar com outras pessoas que nem vão resolver o seu problema, não vão resolver a tua luta. Muitas vezes Deus, Ele vai nos esconder lá no nosso quarto, lá no nosso lugar, no nosso esconderijo, na onde nós nos colocamos de joelho para orar, naquela intimidade. Ele nos esconde para nos preservar de muitas coisas, dos olhos altivos do inimigo que estão na nossa direção o tempo todo. E você sabe que o nosso inimigo não são pessoas. O nosso inimigo são as potestades, os principados que estão na atmosfera celestial, que os nossos olhos não veem, aleluia, mas que existem. E nós precisamos estar o tempo todo nesse esconderijo, nesse lugar de intimidade. E esse lugar da intimidade é a oração. É a oração. O esconderijo é oração. Hora de dia. Eu não consigo sair da minha casa de manhã se eu não orar. Nós temos que entregar, nós temos que consagrar a nossa casa, consagrar a nossa família, consagrar o nosso trabalho, apresentar nosso dia, os nossos filhos que vão para a escola. Como eu disse, nós somos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e nós recebemos esse livramento. Mas nós precisamos estar nesse esconderijo, aonde Ele nos preserva. 2. Primeiro Ele preserva, depois Ele dá providência. Elias, quando está lá naquele lugar, olha o que acontece, olha que tremendo. Corvos descem do céu trazendo pão e carne para Elias. E ele toma a água daquele riacho. Mas como disse, não caía chuva. Então aquele riacho começou a secar. E o que Elias faz? Deus então encaminha Elias para passar em frente à casa de uma viúva que estava colhendo gravetos ali no chão. Uma viúva que tinha um filho, e por causa da seca não havia quase nada de alimento na casa dela. Mas Elias chega até ela, pede um copo de água, imediatamente ela vai, pega o copo de água para Elias, e Elias então fala para ela: prepara um alimento para mim. E ela vai falar para Elias que ela não tem quase nada nas vasilhas dela, que o que ela tem mal dá para ela fazer para o filho dela, uma única refeição e esperar a morte. Mas ele dá uma ordem para ela. Ele fala: vai, faz um bolo para mim. E ela, na obediência, ela reconheceu que aquele era um homem de Deus. E ela vai e faz. E o milagre acontece naquele esconderijo. Deus dá providência para Elias e para aquela mulher. Olha isso. Muitas vezes nós achamos que está difícil para nós, está escasso, o dinheiro não está dando para pagar as contas, você fica desesperado, você olha para a sua carteira, chegou o dia de pagar aquela conta, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço, Deus? E agora? O que eu faço nessa situação, Senhor? Mas olha só, uma coisa eu aprendo aqui também, que o milagre que vem de Deus, a gente também tem que se movimentar. Aquela viúva teve que preparar o alimento, ela teve que movimentar, porque Deus, Ele dá estratégias para nós. Ele não manda o dinheiro cair do céu, Ele não mandou cair a comida, Ele mandou o corvo levar comida para ele no momento, mas ali naquele lugar, aquela mulher teve que fazer uma ação, ela teve que se movimentar, ir para a cozinha, pegar a panela, pegar o azeite, pegar a farinha e preparar o alimento. O que Deus está falando para você, se movimenta. Às vezes eu estou falando para você, eu estou te dando estratégia, mas você não tem sido sensível à minha voz.
Eu estou te dando estratégia para sair dessa dificuldade financeira, mas você tem que estar sensível ao que eu estou falando para você fazer, para você se movimentar, porque o dinheiro não vai cair do céu, mas ele dá estratégia. Ele faz o milagre no esconderijo. Ele fez do esconderijo dessa mulher, ele vai fazer no esconderijo da sua casa. Ninguém vai ver o milagre. Quem viu o milagre foi só Elias, a mulher e o filho dela. Muita gente não vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. É só você e Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela outra viúva que vai falar lá em Eliseu também, o marido dela tinha morrido. O credor bateu na porta dela, foi cobrar a dívida do marido, e aquela mulher só tinha uma botija de azeite em casa. Então Elias fala para ela: vai nos teus vizinhos, pede vasilhas, muitas vasilhas, e fecha a porta da sua casa. E o milagre aconteceu no esconderijo. Foi no secreto, ninguém viu, nem quem emprestou a vasilha viu. Foi no secreto. É no secreto que Deus vai dar estratégia para você. Mas esteja sensível à voz dele. Essa mulher foi sensível à voz do profeta Eliseu. Ela escutou que o profeta, o que era a boca de Deus na terra, obedeceu, fez o que ele falou, e o milagre aconteceu. Tudo depende da nossa obediência. Nós temos que ser sensíveis à voz e obedientes, porque Deus é aquele que faz milagre, tira de onde não tem e não deixa o seu povo envergonhado. Aleluia. Glória a Deus. 4. A sombra do onipotente. Então nós lemos aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Sombra. Sombra é lugar de proteção, lugar de segurança, lugar de refrigério. Quem trabalha na roça sabe que quando está aquele sol escaldante, você vê uma árvore, entra debaixo, refrigério. É isso que Deus faz com a gente. Quando você é aquele escolhido, separado, remido, lavado pelo sangue, aquele que habita, que permanece no esconderijo, na presença, na oração, você descansa na sombra do onipotente. Porque muitas vezes nós passamos por várias coisas. O crente não é brindado. Pelo contrário, o crente passa por muita coisa. Olha, hoje a pastora Vilma estava orando aqui pelo presbítero Laércio, um homem de Deus. Esse eu vejo como Eliseu, quando ele passa na rua, lá vai um verdadeiro homem santo de Deus. Quando a gente olha para o presbítero Laércio, homem santo de Deus, você olha para a cara dele, você vê que ele é um crente, um adorador. Que a mulher na UTI, ele lá na igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Crente não é brindado, ele é homem de Deus. Mas olha o que aconteceu hoje com a vida dele. A esposa dele faleceu. A irmã falou que o pai dela faleceu. Quantas pessoas já não morreram na nossa família? Quantas coisas já nos aconteceram? O ano passado, saindo do culto, uma moto bateu no nosso carro. No ano de 2015, eu estava indo trabalhar para Santo Antônio, uma amiga minha dirigindo o carro, nós estávamos em 5 dentro do carro, estava chovendo, veio uma Scania daquelas bem grandona, ia bater de frente com nós, de frente. Se ela não dá uma giradinha no volante, joga o carro para o meio de um bambuzal, era o fim da nossa vida. Mas ali era a mão de Deus que virou a mão dela, que virou o volante. E aquele bambuzal foi como a mão de Deus segurando o carro. Isso é estar na sombra do onipotente. É quando a gente está lá no meio daquela provação, no meio do desastre, no meio do acidente, e Deus vem com a sua mão forte e nos livra. Nesse dia, o carro, olha só,
Quando veio o guindaste pegar esse carro, deu perca total no carro da minha amiga. E nós, irmã Natânia, nenhum arranhão. Nada. Se eu der o microfone aqui, vocês vão falar de livramento. Meu esposo teve um livramento quando ele era criança, de uma tampinha de garrafa que ele engoliu. E depois, indo para o hospital, ele solta a tampinha, sai. Antes de chegar no hospital, o que é isso? Livramento. O que é isso? Sombra do onipotente. Porque Deus, Ele não nos livra dessas situações, mas Ele livra no meio da situação, no meio da adversidade, no meio do acidente, no meio da provação, no meio da fornalha. Aparece o quarto homem, aleluia, e nos livra. Glória a Deus. E é isso que Ele faz com a gente. É por isso que a nossa fé, a nossa confiança tem que estar em Deus, sabendo de que tudo que nós precisamos, Ele é onipotente. Ou seja, o que é onipotente? Ele pode todas as coisas. Olha o que diz em Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Ele é onipotente. Ele pode tudo. Talvez você esteja desanimado. Você entrou nesse culto desanimado, achando que as coisas estão dando tudo errado para você. Nada do que foi falado para você está se cumprindo. Está demorando. A pastora Vilma falou aqui de tempo. Talvez ainda não chegou o tempo de acontecer aquilo que você tem esperado. E Deus está falando para você: tenha paciência, confia em mim. Eu sou o Deus do impossível. O que parece impossível aos olhos dos homens, para mim nada é impossível. Eu vou fazer na tua vida, mas continua sendo adorador, continua sendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, continua sendo aquele escolhido, esse povo separado, esse povo diferente no meio da multidão. Você é diferente, você é separado. Deus te escolheu. Presta atenção. Talvez você entrou aqui hoje achando que ninguém gosta de você, ninguém te ama, ninguém te vê, ninguém reconhece o que você faz. Mas Deus te vê, Deus te olha, Deus reconhece, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está colhendo as suas lágrimas hoje. Ele está enxugando as suas lágrimas e está falando para você: eu estou no controle. Glória a Deus, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, poderoso. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés passar com o povo é o que está abrindo o mar para você passar. Você crê? Que grandes milagres vão acontecer na sua vida, que está entrando um refrigério na sua vida, uma válvula de escape está se abrindo hoje para você. Aleluia! Mas o que Deus me falou nessa palavra, Natânia, é que nós somos adoradores. O segredo está na adoração. A irmã já cantou ali. É adorar. É adorar no dia do luto, é adorar no dia da tristeza, é adorar no dia mau, é adorar. O segredo está na adoração. Os levitas adoravam o tempo todo, não desanimavam. Exclusividade de adoração. É noite de livramento, mas Deus falou comigo antes de vir aqui: é noite de adoração. É noite de você se rasgar o seu coração em adoração para Ele. Porque enquanto você adorar hoje aqui, enquanto você adora, enquanto você entrega na mão dEle, Ele está entrando com providência, Ele está entrando com livramento na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Ele está libertando de droga, está libertando de vício, Ele está curando enfermidade, Ele está curando. Talvez você recebeu um diagnóstico médico, você pegou, aleluia, você foi no médico, a
abriu aquele diagnóstico, abriu aquele exame, não deu aquilo que você esperava. Você foi no médico, ele falou para você: não tem mais jeito. Mas Deus está entrando hoje com cura, com libertação, com livramento na sua vida. Assim como Ele foi na vida de Moisés, Ele está sendo na sua vida. Mas não desanima, você não pode desanimar, porque você é adorador. Você é adorador. Sabe por quê? O verso 1, ele é o mais importante deste salmo. Porque não basta apenas você decorar. Tem gente que sabe o Salmo 91 decor, do começo até o final, mas não entende a importância dos primeiros versos deste salmo. Porque nós precisamos realmente ter compromisso com Deus, viver em oração, viver em adoração, habitar, permanecer na presença. Porque o restante do salmo é consequência do verso 1. O restante do salmo é consequência. Se você não fizer, se você não for aquele escolhido, adorador, que habita no esconderijo do Altíssimo, você não vai receber nada do que está falando no resto. Isso que Deus falou para mim. Não adianta você decorar esse salmo, deixar aberto. Você tem que permanecer. Porque o resto desse salmo fala de proteção divina como consequência dos critérios citados nos versos primeiro. Então você vai receber. Ele vai te cobrir com as suas penas. Você não vai se assustar com o terror noturno, nem com a peste que se propaga pelas trevas, nem com a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os anjos darão ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leão e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Nós temos que se apegar a Deus. Olha o que o salmista Davi vai falar no Salmo 63: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti, para ver a sua glória e o seu poder. Nós temos que nos apegar em Deus. Talvez você está se apegando em tantas outras coisas. Está se apegando em pessoa que não te ajuda, que fala mal de você por trás. Está se apegando em coisa na rede social. Está se apegando em coisas que não vão te agregar em nada na sua vida. Se apega em Deus. Seja como esses salmistas que escreveram esses salmos maravilhosos para mim e para você. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está te falando: se apega em mim. Sabe por quê? Deus é Deus poderoso. Ele pode resolver a nossa situação em segundos. Em segundos Ele pode resolver a nossa situação. Mas sabe por que Ele não faz, pastora Vilma, às vezes? Tem vezes que Ele faz, tem vezes que Ele não faz. Sabe por quê? Porque Ele quer nos ver nos pés dEle. Ele quer intimidade. Ele quer que a gente todo dia esteja ali, aos pés dEle, orando, clamando, buscando. Porque fica muito fácil se a gente pedir para Deus as coisas e passe de mágica Ele fazer para nós. O que acontece com muitos cristãos? Recebe a bênção e nem volta para agradecer. Temos que ser também gratos, porque quantos livramentos nós já passamos, quantos livramentos Deus já fez. Só de nós estarmos aqui é um livramento. Talvez você esteja pensando: mas não aconteceu nada demais na minha vida. Só você está respirando sem um balão de oxigênio. Só você está andando sem a ajuda de nenhum equipamento, nenhuma cadeira de rodas. Livramento. Quantas milhares e milhares de pessoas morreram na pandemia? Você está aqui, vivo. Quantas pessoas morrendo de dengue agora, né? Morrendo de dengue. Olha aí como é que tá nas notícias.
você está aqui vivo. Milagre, proteção, livramento. Você acordou hoje de manhã, sentiu esse ar maravilhoso. Você tem que ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito para você. Talvez não aconteceu grandes coisas como aconteceu com Moisés, porque com Moisés aconteceu coisas tremendas, mar se abrindo, maná caindo do céu, água saindo da rocha. Talvez você não está vendo tudo isso, mas os detalhes que Deus está fazendo na sua vida, comece a observar os detalhes, comece a agradecer no pouco, que Deus vai te dar muito. E como eu disse para você, que Deus falou comigo que hoje é noite de adoração. Se coloque de pé, nessa noite, porque nós vamos agora adorar a Deus, porque você é aquele. Você aprendeu hoje aqui que você é aquele, você é levita. Porque se você está aqui, você limpa a igreja, você é levita. Se você canta, você é levita. Se você prega, você é levita. Se você cuida da porta da igreja, você é levita. Você é levita, você é adorador. E hoje Deus está falando para você, a única coisa